Boa tarde, amigos. Estamos mais uma vez aqui da nossa página do YouTube da Casa do Caminho, realizando o nosso estudo do Livro dos Espíritos da tarde de sábado. Meu nome é Ricardo Igreja, um tempo que eu já não estou com vocês, coordenador do Livro dos Espíritos. Estamos retornando aqui para o nosso prosseguimento ao capítulo 9, né, da nossa parte segunda do Livro dos Espíritos, fazendo a intervenção dos espíritos no mundo corporal, as perguntas 541 até o final do capítulo a 557. São 3 itens, se eu não me engano, ou 4. Espíritos durante os combates, pactos, são 4. Poder oculto, talismã e feiticeiros, e bênçãos e maldições. Então vamos fazer uma breve prece para começarmos, iniciarmos nossos estudos, trabalhos da tarde de hoje. Amado Mestre Jesus, Maria de Nazaré, nosso muito obrigado por estarmos mais uma vez aqui em seu nome. Obrigado a Allan Kardec, a Dr. Bezerra de Menezes, nosso patrono do estudo do Livro dos Espíritos. Que tenhamos uma boa tarde de estudos e que possamos nos intuir, nos apacentar com a resiliência, com a paz, o equilíbrio necessários no nosso Mestre Jesus, para esse momento ainda difícil, ainda de paciência, ainda de serenidade, de espera para uma melhora, e que possamos nos instruir cada vez mais nesses estudos da nossa bendita Casa do Caminho. Que seja em teu nome, em nome de Deus Pai, possamos dar início ao estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus, amigos. Vamos lá. Então vamos falar sobre os espíritos durante os combates, primeiramente. Os combates, né, nós sabemos, as guerras, graças a Deus, nós temos, né, há muito tempo um conflito de ordem mundial, como tivemos a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra, e Leon Denis, por exemplo, passou ali pela Primeira Guerra, né? Mas temos sempre guerras locais, localizadas, Oriente Médio, né? Temos sempre essas questões de alguns países, algumas regiões, e no momento atual temos uma guerra contra o inimigo invisível, né? Que é o vírus do coronavírus, né? Muitos dizem até, né, que passaria o mundo por situações difíceis, né? Na famosa profecia, né, do nosso Chico Xavier, se não houvesse uma mudança de paradigma, até por guerras, mas estamos aí com uma situação de aprendizado também grande nessa guerra a esse inimigo invisível, e muitas vezes nos vemos em guerra também, de ideologias, de entendimentos quanto ao melhor enfrentamento dessa pandemia. Em relação aos combates, por assim dizer mesmo, as guerras, os combates físicos, né, e de exércitos, né, Oriente Médio, Síria, como estávamos falando em outros lugares. Por que isso ainda é necessário? A Segunda Guerra, a Primeira Guerra. Por que Deus será que permite isso? Se Deus permite, então vamos pensar assim, primeiro vamos pensar que isso é a vontade do homem, né? No mundo em que nós estamos, ainda de expiações de provas, divergências políticas, econômicas, étnicos, raciais e até religiosas. Há muito tempo, né, a gente vê essas causas, esses motivos das guerras até anteriores. Então elas também estão inseridas no capítulo da Lei de Destruição da parte terceira, e a gente vai ver, por exemplo, que na 742 a questão fala de guerras até a 745 e diz lá: o que leva o homem à guerra? A predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual, a saciedade das paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte. À medida que o homem progride, aquilo vai desaparecer, vai se evitar as causas da guerra, que vai desaparecer da face da terra quando os homens se verem como irmãos, como diz a 743. E muitas vezes o objetivo da providência com a guerra é a liberdade e o progresso, diz ele aqui também. Olha, mas é Deus quem manda a guerra? Não, é o nosso Estado, o nosso livre-arbítrio que resolve pelo direito do mais forte, a lei do mais forte, estabelecer uma solução para algum conflito de ideias. Dessas causas que a gente falou ainda agora aqui, né? Religiosas, territoriais, étnico-raciais, etc. As pessoas se acham superiores umas às outras e vão subjugar outros povos. Povos que estão por demais querendo dominar outros, acabam se submetendo à questão da guerra, até mesmo para subjugar seu orgulho e o egoísmo deles.
Então aí se vê uma solução para uma situação extrema, e aquilo vai levar um progresso, vai levar a liberdade dos povos também. Você, por exemplo, evitar, como foi na Segunda Guerra, que os nazistas tomassem o mundo, precisava evitar, com a própria guerra, que aquilo viesse a uma situação de autoritarismo e situações difíceis para todo mundo, né? Então ainda é a predominância da natureza animal, misturada ao orgulho e ao egoísmo, né? E a gente vê hoje as guerras entre os adeptos de um determinado partido político e outro, de um determinado líder político e outro. Então a gente vê esse tipo de coisa também. Eu sou melhor que você, eu penso melhor que você sobre determinada situação. A subjugação de um povo pelo outro, a quebra do orgulho dos povos, é o que tem lá na lei de instituição também, que se provoca o orgulhoso, aquele que perde também tem o dever de reparar, de pensar, de refletir, né, sobre aquilo, a oportunidade, né, de refletir sobre aquilo que lhe faltou, né? Então ainda precisamos passar ainda por isso, infelizmente, mas com a medida que vamos evoluir, se depurar até mesmo lá na lei de instituição, vai dizer que as guerras vão ser feitas de uma forma menos violenta, com a diplomacia vão se resolver as coisas, e de repente elas não serão, e esperamos, mais necessárias, né? Então a razão de ser ainda é pertinente ao nosso Estado, dentro da lei, do mundo de expiações de provas, né? E aí você vai ver na 541 a questão dos espíritos. Os espíritos influem nos acontecimentos da vida mais do que nós pressupomos, como diz lá na 459. Então vão ter espíritos de um lado e de outro na batalha, na guerra, e vão assistir, vão sustentar, né? Vão estimular a coragem. Então a gente vai ter aquelas deuses da guerra, as musas da guerra, as amazonas, as valquírias, o deus Marte, Júpiter. Então os romanos tinham seus deuses, os hebreus tinham seus deuses, né? Então aqueles eram os espíritos que até se materializavam até para generais, estimulando-lhe a coragem. É o caso, por exemplo, de uma história bíblica famosa de Macabeus, em que o general judeu, durante a guerra, recebeu ordens do espírito materializado, né? Então a gente tem essa questão dos antigos representando os espíritos como deuses, que estão tomando partido de A ali, ou de B, e que a gente sabe, nós somos rodeados de espíritos, inclusive nas guerras e combates, que estão participando ativamente daquela situação de acordo com as suas afinidades, seus interesses. As manobras de guerra, sugestionando, instituindo da melhor forma possível, né, para levar seus tutelados à vitória. Eu tenho uma outra observação aqui também que é importante frisar, né? Os espíritos são atraídos pela afinidade, já estudamos isso antes, a questão da afinidade, né? Pelos pendores, pelas tendências, pouco se importando pela justiça ou não de um dos lados, né? Porque o que interessa para eles é a defesa dos seus afetos, pelos quais eles lutam, né? Então, aí vai dizer assim, né? Os antigos representavam os deuses tomando partido de um outro povo, né? Que eram espíritos representados alegoricamente. Na 542 a gente já comentou, a justiça está sempre de um lado. Como é que os espíritos tomam partido daquele que não tem razão? Que a gente falou, eles vão pelos pendores deles, né? Bem sabeis que os espíritos vão buscar só a discórdia. Vai ter isso, a destruição. Então vão se afinizar com aqueles que querem a discórdia, a destruição, a guerra é a guerra, a justiça da causa pouco lhes importa, né? E aí alguns espíritos na 543 vão influenciar um general na concepção de planos de campanha. Falamos de Macabeu, da história bíblica também. Joana d'Arc é um grande exemplo disso também. Joana d'Arc foi auxiliada por 3 espíritos, Miguel Arcanjo, Catarina e Margarida, para procurar um exército, formar um exército para lutar contra os ingleses, fazer a libertação dos ingleses, coroando, né, Carlos II, que era um rei ali sem coroa, sem trono. Para ele ser rei, o primeiro tinha morrido, né, e Carlos II ela consegue levá-la ao trono, e depois de abandonada, traída até, e depois, né, vendida aos ingleses, pega em batalha, vítima de um complô, mas porque ela tinha uma expiação para passar. Sabemos também, por informações, que ela foi ali Judas, né, e passou aquela expiação, aquela necessidade muito bem, inclusive, né, com muita coragem, muita determinação, e ela fez o que tinha que fazer, a sua missão, que foi levar a liberdade da França para unificar depois de um país que foi preparado para receber a Revolução Francesa, o Iluminismo e o próprio Espiritismo mais adiante. Tinha uma missão a ser cumprida, mas ela foi auxiliada por uma general também de batalha, como Macabeus,
na Bíblia, né, com o espírito materializado. Aí a gente tem histórias interessantes. Eu gosto muito desse tema da guerra em relação à Segunda Guerra Mundial, a primeira, de filmes, de livro, porque a gente tenta entender as razões daquilo ali, o embate dos povos. Para quem gosta de história também, como eu, tem muita riqueza ali, tem muito egoísmo também que aparece na guerra, e a gente vê na Lei de Destruição, quando fala da solidariedade que também se produz entre aqueles povos que estão ali se enfrentando, infelizmente, naquela violência, mas que acabam ajudando, se ajudando, né? Atos de heroísmo aparecem, né? E Leon Denis fala isso até no livro dele sobre a guerra também. E a gente vê, por exemplo, o Schindler, né? Que era aquele industrial alemão, que no primeiro momento se associa à situação dos nazistas, né? E quer explorar economicamente a mão de obra dos judeus, né? Tidos como escravos daquele povo que estava oprimindo aquele partido, vamos dizer assim, né? Os nazistas estavam oprimindo todo mundo naquele momento, mas Schindler depois começa a libertar, né, muitos judeus, né, mesmo associado àquela questão de forma econômica. Depois ele vê a dificuldade daquilo ali de forma moral, de forma ao ser humano está sendo maltratado, está sendo vilipendiado, né, na sua liberdade, na sua dignidade. Ele se associa a uma ideia de libertar, né, secretamente aqueles que iam e que ele recrutava como operários, e ia conseguindo fazer essa associação com uma coisa boa, melhor, né? O pianista, por exemplo, no filme famoso, o Spielmann, né, um personagem que existiu e que o ator interpreta muito bem ele ali, e ele nos escombros da guerra, acho na Polônia, não me lembro onde, ele encontra ali já, não tem mais para onde ir, está com fome, está magérrimo, fugindo daqueles campos de concentração, dos guetos. Ele encontra o general nazista, um comandante nazista, que é apaixonado pela música como ele, e o pianista era um pianista clássico e tudo, e tem um piano no local, e ele poderia haver uma situação difícil ali, ele sabe que ele é pianista, e ele pede para ele tocar, né? E ele toca a música, ele fica maravilhado com aquilo, o comandante ali alemão, e aí eles começam a ficar amigos, e ele ajuda ele a fugir, a não ser pego, né? Numa situação em que a arte aproxima a humanidade de dois que são inimigos, né, entre aspas, naquele momento do combate, né? Mal de espíritos podem sugerir, 544 estratégias errôneas, sim, com o objetivo de levar a derrota, sim, mas não tem eles livre-arbítrio. Então aí, né, a gente tem a questão da responsabilidade de quem suscita a guerra, como a gente já falou antes, questão de generais e tudo, lembrando-se bem até do Alarico, né, aquele comandante que foi lá dos bárbaros, que depois reencarnou até como espírita, com a missão bonita, né? Mas teve suas chagas, suas dificuldades impregnadas nas suas encarnações posteriores. Mas a gente tem exércitos espirituais, a gente tem essa situação, né? E a influência não estará sempre só do lado do bem, né? Você tem até no núcleo familiar isso, guerras no núcleo familiar, né? Do micro a gente vai para o macro, do macro a gente vai para o micro. Vamos lembrar nossa guerra com o vizinho, nossa guerra hoje em dia nós estamos isolados em casa. Quantas guerras estão tendo nos lares hoje em dia, entre marido e mulher, filho, pai, cunhado, sogra, sogro, né? Quantas batalhas estão tendo? As batalhas judiciais, as batalhas no trânsito, divórcios, filhos. Violência gera violência, então sempre vai haver essa questão da influência. Os espíritos vão ser atraídos pela mera bagunça, ver a coisa pegar fogo. A gente lembra quando a gente era pequeno no colégio, né? Alguém brigando, via agora aquela rodinha, né? Botando fogo, eita, e tudo mais. Então o nosso pensamento, nossa afinidade é que vai ditar essa questão, né? Mas nós não temos nosso livre-arbítrio. Quando um não quer, dois não brigam, né? Já dizia minha avó que está lá no plano espiritual. Então o discernimento permite distinguir uma ideia que é justa e uma ideia que não é, que é falsa, que está me vindo na minha influência espiritual, no meu pensamento, né? E aí, né, os espíritos também, os mentores, vão nos ajudar, nossos anjos guardiões, a domar esses instintos inferiores, né? Aí vem aqui as 45, o general pode algumas vezes ser guiado por uma espécie de segunda vista, sim, a dupla vista, né? Na emancipação da alma, a gente estuda essa questão da dupla vista. Frequentemente, um homem de gênio, de inspiração, ele vai ver lá à frente que aquela determinação que ele vai fazer para ir para um determinado caminho, ou mover determinados exércitos numa situação, determinada estratégia, vai lhe trazer a vitória, né? Naquela situação, que são faculdades do qual o espírito é dotado. Já vimos isso também, estudamos, a inspiração então vai ser a influência dos espíritos, se servem das faculdades até
que de outras vidas mediúnicas, psíquicas, como a nossa Joana d'Arc, muito prova na sua história, né? Vencendo batalhas quase impossíveis para uma menina tão jovem quanto ela, né? Comandando exércitos, né? Uma mulher, né? Jovem, uma coisa fora ainda até de qualquer paradigma nos dias atuais, né? Vamos pensar assim, né? No nosso lar também, já partindo para a nossa 547, passando aqui a 546 sobre o tumulto do combate, se os espíritos se interessam, sim, ainda se interessam pelo combate, ficam naquela perturbação, tá? A 547 fala assim: os espíritos que se combatiam enquanto vivos, de uma vez estando mortos, reconhecem-se como inimigos e conservam-se encarniçados uns contra os outros. É uma decorrência dessa 546. O espírito nunca vai estar calmo, pode estar no primeiro momento ainda querendo mal ao inimigo, mas depois vai ver que aquilo ali é uma bobagem, que o outro é um irmão, mesmo que outro de outra nacionalidade, e a animosidade vai cedendo a questão conforme o caráter que o indivíduo tem. Ele vai vendo, poxa, eu só estava servindo minha pátria, que ele é meu irmão. E a gente vê no nosso lar que foram recebidos muitos espíritos desencarnados da Segunda Guerra Mundial, inclusive os inimigos daquela, vamos dizer assim, os que eram do eixo, né, os que eram os aliados, os alemães, japoneses, italianos, que lutavam ali do lado do fascismo, né? A colônia, inclusive, se preparou para isso, receberem todos como irmãos, né? Em tendas médicas que foram espalhadas lá, né? Então, ainda percebe o espírito ruído das armas? Sim, perfeitamente, já soube perguntar, né? E aí, a 548, o espírito que assiste impassível a um combate como espectador e testemunha da separação da alma do corpo, como esse fenômeno se apresenta para ele? A gente estudou até esse ano, no Encontro de Carnaval, no Livro dos Espíritos, a perturbação espiritual. A gente viu que, de acordo com o espírito mais ou menos depurado, ligado à vida de matéria, aquele que se desliga mais psiquicamente à vida de matéria, mesmo ele estando em combate, porque é obrigatório ele estar ali, de repente, como cidadão daquele país, fazendo parte do exército, depois de desencarnar, se ele tem essa consciência que ele é espírito imortal e que ele só estava fazendo o que era mandado, infelizmente, às vezes até muitos, né, vão até guerrear, vamos dizer assim, de uma forma muito diferente, né, menos violenta. A gente tem até um filme sobre o médico que não mata, né, na guerra, né, um filme há pouco tempo foi até candidato a Oscar, que ele não admite matar, ele está ali para ajudar. Existe também, né? Ele vai se separar mais facilmente do corpo, mesmo naquela situação alheia, difícil, né, de violência. Ele vai se perceber mais como espírito imortal, de acordo com a consciência que ele tem daquele fato, a consciência que ele tem dele si próprio como espírito imortal, né? Por isso pode parecer natural, como ele diz na segunda parte da resposta, que a visão do corpo morto tem um efeito desagradável lhe produza. Mas não é sempre assim, né? Na maioria das vezes vai haver uma dificuldade, uma perturbação espiritual, o espírito vai se conservar assim, ligado àquele corpo, se ver guerreando. A dificuldade da perturbação espiritual aliada a quanto mais materializado o espírito estiver. Temos bastante exemplos também na literatura sobre essas questões da perturbação espiritual. A crise da morte de Ernesto Bozano nos traz diversos casos, não necessariamente nos combates que a gente está tratando aqui, mas em outras situações. Bom, acho que já deu para terminar e finalizar essa questão dos combates, né? Então, uma guerra vai estar também nunca ligada à individualidade das pessoas, isso é muito importante, né? Mas sim, né, aos princípios materiais e até morais que uma nação tem. Então, aquela nação que se acha, se sobrepõe àquela outra, aquelas questões até raciais, religiosas, que vimos de muitas guerras. Então, a maioria vai combater por amor à pátria, aquele ali é o estrangeiro que quer tomar meu emprego, etc. Então, vai ter essa questão. E quando ocorre o desencarne na guerra, depois daquilo, se a pessoa se reconhece como espírito mortal, a sua verdadeira essência, a sua verdadeira pátria, e que o espírito não tem essa questão da nacionalidade, que pode vir de um país de outro, que aquele é meu irmão também, né? A questão da lei do amor, etc., ele vai deixar isso de lado, né? Porque a gente não está ali porque odeia o inimigo, eu odeio o alemão, eu odeio o americano, não. A gente está servindo a nossa pátria, que nos colocou naquela situação. Muitas vezes tem uns que não, estão imbuídos daquilo ali de uma forma mais ferrenha, mas é isso que a gente queria tentar explicar um pouco, né? Em relação aos pactos, que agora é o nosso segundo item, a gente vai ver o que é o pacto, né? Se a gente for ao dicionário, a gente vai ver que é um ajuste, um acordo, um contrato entre as partes, né? Em que a gente vai ceder de um lado e vai ganhar de outro, né? Vamos dizer assim.
Tem até pactos também na literatura, na história, né? A gente tem assim, os livros, por exemplo, Fausto, do alemão Goethe, né? Goethe, né? Ele vende a alma, né, a um demônio, Mefistófeles, né? E diz até assim, né? O que adianta ganhar o mundo se perde a alma? O Oscar Wilde, também escritor inglês, tem um retrato de Dorian Gray, que já foi tema de filmes, em que ele vende praticamente assim a sua alma, né, um quadro, né, que estaria todos os defeitos, a velhice, as dificuldades morais, vão para o quadro, que é a representação dele jovem, e o quadro vai envelhecendo, ele não vai envelhecendo, mas ele perde a sua alma, né? Então é uma situação de um ajuste, de um acordo, de um pacto, né? Porém, será que existem esses acordos mesmo com essas entidades? Como é que é isso perante a nossa doutrina espírita? Aí ele diz assim, não há pactos, porém uma natureza má que simpatiza com o mal de espírito. Então, eu estou fazendo novamente o quê? A lei de afinidade, como vimos nos combates, né? Por exemplo, queres atormentar o teu vizinho e não sabes como fazê-lo, então chamas por espíritos inferiores que, como tu, só querem o mal para te ajudar. Porém, daí não se segue que teu vizinho não possa dele se livrar por meio de uma conjuração contrária e por sua vontade. Olha a fórmula aí. Por meio de uma conjuração contrária, que é a prece, aí é um pacto com nossos mentores, anjo guardião, com Deus, com o nosso Mestre Jesus, né? E por força de vontade, que não adianta só rezar sem vontade. Então, quer dizer, se é aquela pessoa, ela é, como dizem outros, assim, aquilo pega, vai pegar, porque a pessoa está ali se afinizando com aquele sentimento ruim também, e aquilo acaba atraindo o que o outro está conjurando em relação a ele. Agora, se não é para pegar, como diz o outro, se a pessoa tem a força de vontade, a conjuração contrária, não acontece, né? E aí você não vai, né, ter essa questão do pacto atingindo ao vizinho, como ele coloca aqui, né? Aí, né, se o vizinho, por exemplo, eu até anotei aqui no meu livro, é uma pessoa de bem e não tem merecimento de passar por aquilo, ele não vai passar por aquilo, porque está tudo dentro da nossa lei de ação e reação também, daquilo que a gente tem que resgatar, a gente tem que espiar, né? O meu comportamento também vai ser o móvel da evocação e vai atrair como uma antena aquilo ali que está sendo assalariado no mal pelo companheiro que está tentando me atingir, né, que está assalariando, vamos dizer assim o termo, espíritos inferiores no seu propósito difícil ainda, né, atraindo o espírito pelo pensamento. Então a gente pode voltar até na guerra, falando que a Alemanha, na época de Hitler, a Alemanha hitlerista, ela fez um pacto, né? Ela fez um pacto com zonas umbralinas, como diz até o autor Herculano Pires, e o livro fez uma associação com zonas umbralinas, né? Pela morte, pela eliminação das pessoas imperfeitas, né, com deficiência, necessidades especiais, judeus, homossexuais, ciganos. E muitos se defenderam que estavam fazendo só ordens, cumprindo ordens, né, dizendo-se meros soldados que cumpriam o seu papel e defendiam a pátria. Né. Pacto deles era assim com os opositores da nação, eles são inimigos da nossa nação. Na verdade, né, é um pacto com o mal, né, e os generais, por exemplo, comandando isso, quando a gente tinha aquele Eichmann, que foi julgado até, depois nos anos 60, capturaram ele na Argentina, ele foi julgado na Israel, foi um julgamento que até hoje é famoso no meio jurídico, no meio da história, e que ele cita que ele era apenas um mero empregado, que só cumpria ordens, e ele, com a maior frieza, ele dizia que aquilo ali era natural, porque eram opositores da nação. Só que a gente sabe que era, né, a ideia nefasta do crimes contra a raça, da superioridade da raça ariana, por assim dizer, deles, né, e tudo mais, né. Então era um pacto também com uma situação difícil que aquela nação naquele momento fez com aqueles espíritos ali encarnados. Não necessariamente dizendo que aquele povo hoje é um povo ruim, não é isso. A gente sabe que são momentos que as nações atravessam, às vezes, nessas afinidades. Então o pacto ele acaba sendo neutro, a energia acaba sendo neutra, a gente é que dá a qualificação que quiser. É um ajuste, um contrato, por exemplo, um contrato entre namorados, um pacto, um namoro, né, um casamento. É uma associação de ideias, com um fim, né, com uma finalidade. Né? Então Emmanuel com Chico, por exemplo, tiveram um pacto. E qual foi a regra? Qual foi as regras básicas do pacto que Emmanuel colocou para o nosso Chico quando ele apareceu a primeira vez ali? Disciplina, disciplina e disciplina, né? Para escrever tantos livros divulgando a doutrina espírita como Chico escreveu, né? Então, né, no Recordações da Mediunidade também temos de exemplo de uma mulher que faz um pacto com o marido, uma situação lá, né? O pessoal pode
buscar aí, a gente não tem muito tempo aqui para discorrer sobre o caso, mas vamos lá. É um intercâmbio mediúnico, então, pacto, né, com nossos mentores, nossos guias, né? Então, qual é o sentido de G550, das lendas fantásticas, de vender sua alma a Satã? Como a gente viu há pouco na literatura, Mefistófeles, né, Goethe, né, Fausto, e tantas situações, né? Todas as fábulas disseram ensinamento, mas você não pode ler ao pé da letra, responde os espíritos. É uma alegoria. Aquele que chama em seu auxílio os espíritos para dele obter dons de riqueza ou qualquer outro favor, então questões materiais, reclama contra a providência, porque não está aceitando a vida como ela é, aquele aprendizado, né? Renuncia à missão que recebeu e às provas que deve suportar no mundo. Então já ganhou em vida, de repente, aquilo que queria, como disse seu tesouro, né? Onde está seu tesouro, está seu coração. Isso não quer dizer que sua alma esteja para sempre condenada à desgraça, né? Uma vez desligada da matéria, né? Cada vez mais nela se enterra na matéria, sua vertida alegria na terra não terá no mundo dos espíritos. Então vai sofrer por não ter um aprendizado moral, não ter perseguido a sua evolução moral, né? E aí vai ter que retornar para a margem de penosas provas em outras reencarnações, colocando-se ainda na dependência de espíritos impuros, por amor à matéria, produz essa situação difícil, né, para ele próprio. Então, qual é a nossa responsabilidade no nosso pensamento? Vamos pensar na reforma íntima do nosso pensamento, como propõe até Leon Denis, Joana de Ângeles, Hamédia, tantos, né? Então, a vontade, a reforma íntima, né, dos nossos pensamentos é muito importante para a gente não assalariar para nós, espíritos inferiores, não realizarmos esses pactos indevidos, né? Então, a oração e a vontade forte são grandes antídotos contra essa situação. Vamos fazer um pacto, né, com nossos mentores, com nossos anjos guardiãos, com o Dr. Herman, com o Memê e Sheila, né? Vamos lembrar que temos também na oração, no culto do lar, um grande aliado. E vamos pensar como nós fazemos a nossa oração. São preces verticais ou horizontais? A minha prece vai para o chão ou sobe? Porque se a gente ficar pedindo, eu quero um carro, eu quero uma situação de riqueza, disso, aquilo, outro, aquilo ali, será que é o que eu quero, o que é necessário, o que é importante para mim? Então a prece verdadeira, o que a gente precisa, a ação, a força de vontade, né? A gente vai responder o mal com o bem, né? Com o trabalho, também a conjugação oposta, como nos disse a 549 e a 550, onde está meu tesouro, está meu coração. Quando eu desejo o mal, me compactuo com espíritos maus, né? Quando com os bons eu já fico comprometido e obrigado ao bem, né? Não somos obrigados e constrangidos pelos espíritos monges, é a nossa vontade, o mal que nos constrange. Mas é o caminho que seguimos no final para sermos perfeitos, para sermos bons, a evolução natural, né? Então vamos buscar o bem, a misericórdia divina, e todo o resto nos será dado como acréscimo. Então vamos passar para o nosso penúltimo item hoje, né, que é o poder oculto, talismãs, feiticeiros, ainda dentro do tema da influência dos espíritos no mundo corporal, aliado aqui à introdução do nosso livro dos espíritos, né, com os temas que estão introduzindo assim da mediunidade mesmo, do intercâmbio mediúnico, que o livro dos médios estuda com maior profundidade. Então existem poderes ocultos, talismãs de feiticeiros? Ora, será que com a doutrina espírita nós podemos acreditar nisso, né? Será que é desprovido de razão essas questões, né? Dentro da doutrina espírita, as pragas, a maldição, né? Isso vai de encontro ao que a doutrina espírita ensina? Então a gente responderia que sim, né? Normalmente. Mas não, né? Tudo que acontece na vida é com autorização de Deus. É a coisa que a gente tem que passar, a coisa que a gente atrai. Então tem um produto das minhas escolhas também. E às vezes tem esses intermediários, o talismã, né? A maldição, os feiticeiros, que parece que o poder está neles, mas não está neles. Vamos ver bem como os espíritos nos explicam. Então Deus não permitiria fazer o mal ao próximo. Não é Deus que permite. Somos nós que atraímos, né? Nós que nos afinizamos, né? Se o homem é um homem de bem, não se permite, né? Não vai se pegar isso, como diria no encontro de carnaval que foi no ano de 2020, né? Ano passado, em fevereiro, antes até da pandemia, tinha um centro de interesse que falava feitiço pega, que tratou exatamente dessa questão, né? Se nós estivermos propensos a receber uma influência ruim, isso que a 552 até a 555 está dissecando, infelizmente aquilo vai nos atingir. O nosso pensamento é que vai atrair como uma antena aquela situação. Da importância da oração,
da vigilância, da leitura edificante, né? Porque culpar o outro é sempre mais fácil, é culpa do obsessor, é culpa da maldição, da praga que me jogaram, né? É culpa de eu ter chutado lá o passado por baixo da escada, o chutado gato preto, etc, né? E por aí vai, né? Então acreditamos ainda mais no sobrenatural. É muito mais fácil a gente assim colocar um talismã dentro de casa, acender uma vela com os cristais, do que fazer um culto do lar, né? Do que a gente se modificar nosso pensamento, né? Então vamos pensar bem, né, que o que acontece na nossa vida é com a autorização de Deus, mas é produto das nossas escolhas também, na força do nosso pensamento que atrai nessa sintonia, nessa telegrafia, né? O mal é criação humana, diz até na Gênesis, né? Na influência dos espíritos da nossa vida. Então a gente não pode ficar terceirizando essa culpa não, tá, gente? Então ele diz também que algumas pessoas têm um poder magnético, na 552, são dotadas desse magnetismo, de atrair situações, mas não é nada extraordinário, está tudo dentro da lei da natureza. São médios, às vezes, sem estudo, os chamados feiticeiros, né? Então, acontece a situação da gente achar que é o maravilhoso, é o sobrenatural, mas é que a gente não conhece as leis que regem a natureza, né? E isso sobrecita a imaginação de pessoas supersticiosas. Aí 553 vai falar das fórmulas de práticas que são consideradas ridículas pelos espíritos e até o charlatanismo que elas induzem, né? Mas aquilo ali, né, nenhum talismã tem qualquer ação sobre os espíritos. A gente que acha que é o talismã, não. Aquilo às vezes pode até ficar impregnado e fica muitas vezes nas paredes, fica impregnado em objetos, mas é a nossa ação do pensamento, que é a matéria, que impregnou aquilo naquele talismã, naquele quadro, né, etc, naquele amuleto, mas não é ele amuleto que tem poder, é a nossa energia que está circulando ali, que está produzindo aquela atração de pensamentos, aquele auxílio daqueles espíritos, ainda os irmãozinhos que estão ainda vibrando no mal, inferiores, ou aqueles que nos querem também bem, alguns mentores que estamos já atraindo também com o pensamento do bem, a vontade de se melhorar. Então, que tipo de espíritos são atraídos pelas questões materiais? Obviamente, os inferiores. Aí vai ser a subperguntada a 553. E a 554 vai falar novamente sobre essa questão do talismã, do pensamento, que a natureza do espírito atraído vai depender da pureza da intenção, né? Quanto mais simplório, mais material vai ser a questão dos espíritos inferiores sendo atraídos, né? E a segunda vista, que são dotados os feiticeiros, o poder magnético. Feiticeiros no sentido que ele coloca aqui, mas na verdade são médiuns sem estudo, né? E que esse poder magnético que exerce, que pode até ajudar a curar, auxiliar uma cura, porque é uma autoridade moral que dispõe, a 556 vai dizer assim, né? Mas secundados pelos bons espíritos. Algumas vezes também temos a narrativa de pessoas que exploram a credulidade. E aí temos também os convulsionários, aquelas igrejas que fazem aquelas reuniões com convulsionários, que são atraídos àquela energia de várias pessoas, e muitas vezes aquilo induz a uma situação difícil, mas isso é outro estudo, né? E finalmente, bênçãos de maldições, que é o nosso último, 557, né? A gente vai ver que, na verdade, não existe as bênçãos de maldições no sentido que a gente emprega vulgarmente, né? Deus não permite que a perturbação do outro fique em você, só se for sua também, né? Aí a gente vê até, né, a questão das bênçãos e maldições, relembrando um pouco a questão dos amuletos, que nos domínios da mediunidade, August, né, está no museu com André Luiz, o mentor, e André Luiz e Hilário também. E aí se fala da psicometria, um aparelho que mede aquelas energias que estão imantadas nos objetos, e um espelho que está lá com uma moça desencarnada. E aí a pessoa está imantada ali. Aí o André Luiz pergunta, seria justo então o comprador daquele espelho levar a moça? Pergunta André Luiz. E aí, né, diz para ele, né, o mentor, a vida nunca se engana, André, quanto ao comprador. Então, né, na verdade, se estamos propensos a receber influências ruins, aquilo vai nos atingir, culpar o outro é mais fácil. Então nós temos que elevar nosso pensamento, a elevação não se improvisa, já diz Leon Denis para a gente, e a casa limpa é a que menos se suja. Essa é a realidade. Então vamos terminar com a nossa oração final.
Amado Mestre Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, nosso muito obrigado por estarmos mais uma vez aqui em seu nome, com amigos espirituais nos secundando, nos influenciando e nos auxiliando para que tenhamos uma boa tarde de estudos, uma boa semana. Agradecemos aos estudos da nossa Casa do Caminho, ainda que dessa forma virtual, que tenhamos paciência, resiliência e paz e serenidade em nossos corações. E que seja em teu nome, em nome de Deus Pai, possamos terminar o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus, muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado, fiquem com Deus e aquele abraço.